Pra mim tudo é referência, tudo. Posso dar vários exemplos assim que eu fico pensando assim, nossa, isso é referência, isso é referência. Então, Kirikou, vai. Eu tava vendo o Kirikou e aí tem a paleta de cor maravilhosa do Kirikou, é linda a paleta de cor deles. Aí, referência. Aí desenhos, esses desenhos que agora eu vejo bastante também com a minha filha, que são os desenhos de anime mesmo, né? De traço, de ângulo. Cinema pra mim é uma referência maravilhosa. Cinema, animação, A Ilha dos Cachorros, que é um filme maravilhoso. Aquilo é referência pura. Pra mim, eu trago referências do mundo, assim, vejo um filme, leio um livro, até livro mesmo, né? Porque livro, a hora que você lê, você cria uma imagem, né? Então, pra mim, tudo acaba sendo referência, assim, gosto muito. Às vezes eu pego uma referência, vou ver dos anos 70, eu falo, nossa... que legal, né? Pra mim, referência não é só o que tá hoje. Pra mim, referência é tudo. Tudo que eu olho e me toca, eu falo, referência, né? Então, eu não tenho uma coisa muito assim, minha referência são os artistas gráficos. Claro, eu adoro um monte, mas pra mim, não faço essa caixinha, assim. Pra mim, tudo é, assim. Às vezes até, teve uma vez que foi vitrine, olha só, uma vitrine de loja de sapato. Eu peguei uma paleta de cor para um livro nessa vitrine. Eu olhei e falei, essa paleta que eu vou usar. Assim, e de onde eu tirei? De uma loja de sapato, de tênis ainda, sabe? Assim, então eu fico meio, não sei, olhando tudo e aí tudo acaba virando referência, né? Eu entendo que sim, as referências elas estão no ar e a gente pega aquilo que quer. Tanto que tem essas coincidências absurdas que você está fazendo uma coisa aqui e outra pessoa está fazendo a mesmíssima coisa lá na China, né? Lá no outro. Então isso acontece muito, isso já aconteceu muito comigo, inclusive aqui eu faço uma capa e depois eu vejo essa capa ali. É a mesma ideia. Claro que a construção é diferente, mas é a mesma ideia. E eu vou falar que eu copiei aquilo, não, foi inconsciente, as ideias estão aí, não só visual, na verdade a concepção de uma ideia também está aí, as pessoas têm ideias iguais, né, isso acontece direto, né, por isso que é complicado você falar, me copiou, não, você não sabe, pode ter copiado, e é verdade, porque tem gente que copia mesmo, né, pega uma referência, não usa como referência, usa como cópia, porque eu acho que a referência é isso, você pega, transforma naquilo seu, aí sim tem o seu autoral. Não dá pra dizer que você é virgem naquela ideia, né? Isso já aconteceu, por mais que você não saiba, alguém já pensou e já fez, né? Mas eu acho que é fazer do seu jeito, né? E não usar pronto como o outro fez, aí acho complicado. Posso citar 2 nomes do design, assim, que eu gosto muito e que acabo usando como uma não sei se é uma referência, mas é que eu acho que é uma referência, assim, porque a partir disso você vai criando até imagens de ilustração mesmo, né? Porque esses 2 que são o Heblo Bailey e o Neville Brod são 2 designers, nunca vi nada infantil deles. Mas uma coisa que eu gosto muito de ambos, assim, que tem essa intersecção e que eu também gosto muito de brincar com isso, o fundo, sabe? Então, Neville Brod tem muito da tipografia, ele é tipógrafo, desenhou vários tipos também, né? Mas ele sempre usou a tipografia como massa, e aí às vezes muito mais importante o fundo do que a própria tipografia. Então é você realmente desconstruir esse olhar, né? De olhar o que está aqui e olhar o que esse está aqui faz com o fundo e modifica do fundo, e é o fundo que diz, não é mais o que está aqui, né? Isso eu acho muito interessante, e o Neville Brod faz muito isso, ele fez até um pôster que ele tirou as letras e ficou só o fundo, e mesmo assim você lê o invisível. Então, são 2 pessoas que eu gosto muito por criar, assim, tem outra coisa que o Neville Brod faz que eu acho muito legal, assim, que ele inova, não no desenho da letra, porque se você vai, ele é designer também, ele é tipógrafo, né? Então, para você desenhar uma letra, né, tem tanta letra desenhada, imagina, né? A história da tipografia, né? Tem tanta letra desenhada, então o que ele faz? Ele não precisa, quando eu vou pegar uma letra, quando eu vou fazer, eu não preciso necessariamente fazer um desenho novo que nunca ninguém fez, eu
o legal é pegar uma coisa que já existe e mostrar de um jeito diferente, que daí ninguém mostrou, que é a mesma coisa que a gente volta lá pro comecinho da conversa. É o jeito que você vai contar e não exatamente o objeto. Então, como é que eu vou usar esse A? Se eu usar só o triangulinho do meio, se eu usar só, né? Eu vou usar esse A da maneira que eu construí. E aí vai ser a minha maneira. Então tem essa coisa dessa brincadeira de desconstrução tipográfica que eu gosto muito deles. E aí já usei isso em livro, esse pensamento de desconstrução e construção, porque na verdade você desconstrói para depois construir outra coisa, tipograficamente, já usei em vários livros infantis, né? E é uma delícia, porque o A deixa de ser A, ele vira outra coisa. Então você brinca com as letras e é uma delícia brincar com as letras, porque elas podem, o B pode virar uma borboleta, não B de borboleta, mas a asa da borboleta. Então é muito legal brincar com as letras e exercitar isso nas crianças, porque eles têm isso naturalmente. Aí vai crescendo e o P vira só um P, não vira mais uma boca com uma língua, não vira mais nada, é só um P. E aí você volta e fala, não, calma, o P pode ser muita coisa, né? E aí é legal desconstruir, porque daí eles viajam, né? A criança viaja nisso, assim. Eu gosto disso, assim, partiu de uma coisa que não foi feita pro infantil, assim, essas duas referências que são designers, né? E para esse mundo infantil também, né? A gente pode, não precisa ter essa barreira, né? Mesmo o livro, né? O livro não precisa ser, poxa, tanto livro feito para criança que eu falo, esse livro eu compro em casa e falo para os filhos, olha, eu empresto, porque é meu. Não precisa ter essa barreira. Você pega um livro infantil e se emociona e chora do mesmo jeito que uma criança. Então, poderia nem ter essa barreira, né? Poderia ser livro. E podia ser tudo livro. Bom, ao meu ver, ilustrador e designer, sim, é um trabalho autoral, né? Porque o ilustrador, ele pode narrar a história paralela ao texto, oposta, né? Então, é uma opção, é uma escolha mesmo. E o jeito que ele vai narrar, o que ele vai iluminar, né? Então, eu acho que ele pode até dizer coisa que não está no texto, que daí ele inventou, não está no texto, o autor não pensou nisso, o autor do texto. Então, assim, eu acho que o ilustrador, ele é autor. Agora, se a gente vai falar de um livro que o ilustrador ele tem que fazer vinhetinhas, baseado muito preso, aí é uma outra relação, né? Eu acho que sempre a gente considera autor quando o ilustrador realmente criou alguma coisa lá que não estava no texto, né? Aí ele é um autor. Mas pode ter casos em que o ilustrador ele ficou bem preso ao texto e realmente não foi um autor das ilustrações, né? Foi quase aquela coisa um pouco mais literal mesmo, né? E aí eu acho que esse é um outro caso. E o design eu acho que também vai meio por aí, né? Porque tem alguns projetos gráficos que definem o livro, né? Se não fizesse daquele jeito, não seria outro livro. E daí, nesses casos, eu acho que o designer é autor. Tem livro, inclusive, que eu ganho direito autoral em relação ao projeto gráfico. Isso realmente é um avanço para a gente, né? De que o design, ele sim é autoral, né? Tem alguns livros que ele faz toda a diferença. Tem outros que eu entendo que não. Ele é mais calmo, ele é mais quietinho. E realmente não faz nenhum sentido eu ganhar o projeto gráfico ter o DA. Eu acho que mesmo que o texto me peça uma determinada técnica, eu entendo que eu tenho a minha limitação e dentro da minha limitação eu vou fazer essa escolha, né? Porque eu não vou me meter a pintar óleo se eu não estudei em artes plásticas para pintura a óleo, né? A menos que eu possa pintar óleo de outro jeito, daí sim, mas não o clássico. Então, dentro da minha limitação, eu acho muito impossível acabar não tendo algumas repetições, algum padrão, algum jeito de pensar, algumas soluções, né? Isso eu acho que
é um pouco difícil de fugir, né? Isso, porque afinal de contas isso sou eu, né? Então eu vejo assim a coisa da padronagem, por exemplo, eu acho que é uma repetição. Agora, assim, até é uma repetição no jeito de fazer, né? Mas o jeito de usar a padronagem. Então eu posso usar a padronagem organizada ou desorganizada totalmente. Então isso também é um outro jeito dentro da repetição, né? Por exemplo, essa coisa da textura e da padronagem, eu acho que acaba sendo um reconhecimento de desenho meu. Acho que pode ser. Ainda que para um determinado livro eu simplesmente abandone tudo isso. Que foi o Claro Cleusa, Claro Clóvis. Abandonei tudo isso, não usei nada disso. Foi no sentido da simplicidade, do haikai, né? Foi a coisa mais simples mesmo. Então, pensei no origami, né? O origami, as dobras e tal. E abandonei todo tipo de textura. Então, ainda que eu pense numa reflexão que tem, sim, alguns elementos que eu adoro trabalhar, ainda assim eu posso me livrar deles na hora de fazer um desenho. Não me sinto presa, não, para ter que fazer isso, tal, não me sinto. Eu gosto disso, porque daí eu desconstruo tudo. E aí é difícil falar em padrão, né? No próprio livro não tem padrão. Então eu tento me livrar dos padrões para poder sempre fazer uma imagem ou mesmo um clima que esteja reforçando, conversando, brigando com o texto, né? Toda vez que eu vou desenhar ou toda vez que eu vou escrever, eu acho que tem sempre uma referência. A referência é a gente, né? É o que a gente pensou, o que a gente sentiu, alguma... Então eu acho que a minha infância, ela tá sempre presente em algum ponto ali. Por mais que eu queira sair do meu umbigo e que isso seja para todos, ou que o máximo de pessoas se reconheça naquele sentimento, que é o meu desejo sempre, né? Acho que de todo mundo que escreve e desenha, né? Esse é o desejo, né? De quase que ser compreendido, né? Então, eu acho que a sementinha sai sempre da minha vivência, seja de agora, da reflexão do que foi a infância, porque eu não volto à infância como se eu fosse uma criança, né? Eu volto à infância com toda a reflexão do que eu sou hoje, né? Então, quando eu penso na minha infância, eu posso até reconhecer um sentimento que eu não tenho mais, que ele se transformou. Que isso acontece muito, né? Assim, adolescente que tem raiva dos pais e não sei o quê, que é a mãe isso, que o pai é aquilo. Daí você cresce, você fala, não, agora eu entendo. Não, estava até certo de não deixar, né? Mas naquela época, não tá certo, tá tudo errado, né? Então, acho que até essa própria reflexão de maturidade mesmo, né? Você reconhece aquele sentimento que você teve quando era criança, você enxerga ele, mas ele se modificou. Se eu tô pensando num personagem que tem 10 anos, na hora que eu vou escrever, eu não quero escrever como se eu tivesse 10 anos. Eu vou escrever, claro, pensando em tudo isso, mas como uma pessoa da minha idade, refletindo sobre aquilo, né? Quando eu começo um livro novo e eu começo, sempre tem essa coisa da linguagem, né? Qual será a linguagem que eu vou usar para esse livro? E eu adoro descobrir linguagem, porque daí é uma coisa nova, assim. Então, eu começo a fazer e quando eu descubro a linguagem, eu vou lá e coloco no Instagram umas 2, 3 imagens, coloco lá, livro novo. Não falo de quem, não falo de quê, não falo o assunto, não falo nada, porque eu quero só mostrar ali uma coisa muito mais sensorial do que racional. Então eu vou lá e coloco no Instagram umas 3 imagens e não falo nada. Mas só que nessas imagens sempre tem já um caminho. Então, por exemplo, num livro que eu estava fazendo há pouco, eu fiz que era um desenho. A personagem principal, ela é uma menina, uma adolescente, assim, entrando na adolescência, saindo da criança e entrando na adolescência. E aí ela é um livro juvenil.
E aí eu pensei, poxa vida, eu vou ficar fazendo vinhetas? Eu não queria, porque a primeira coisa que vem, né, no superficial de todo mundo, de editor, de autor, de ilustrador, de todo mundo, é vinheta, né, juvenil e tal. Eu falei, não quero fazer vinheta, vou fazer outra coisa. E aí eu fui lendo a menina e tal, e eu me identifiquei muito com a menina. E aí o que eu fiz? A sua pergunta, né, da referência. Quando eu era adolescente, eu fazia umas agendas. E eram umas agendas que começava assim, aí terminava assim a agenda, aberta, de tanta coisa que eu colava, pintava e não sei o quê. E eu falei, minhas agendas. E eu tenho tudo guardado. Aí eu fui lá, olhei minhas agendas, foi super divertido, inclusive, porque eu revivi, né? E aí eu falei, pronto, quem vai ilustrar esse livro não sou eu, vai ser a menina. Ela vai ilustrar esse livro. Então, todas as ilustrações são páginas da agenda dela. Ou seja, ela até aparece, mas como um autorretrato, é ela se desenhando. É ela que desenha, não sou eu. Então o traço é mais infantil mesmo, mais tosquinho, assim, sabe? E aí eu fotografei e botei no Instagram, boto no Facebook, assim. E livro novo, né? E daí é um caminho, que é também, larguei das texturas para esse livro, né? Porque também foi essa escolha, é canetinha, é lápis. É como eu fazia minhas agendas, né? E aí eu acho super importante, porque a pessoa vai entendendo um pouco do processo mesmo. Não precisa ser o livro pronto, você fez... Não, todo mundo pode. Vai lá e faz também, desenha, que dá, sabe? Quando eu posto alguma imagem, muitas vezes vem pergunta, o que eu adoro. Porque dá assim, mas como você fez isso? Mas o que você fez? Eu postei uma que são uns carimbos gravados a laser que eu desenhei, e é um livro que fala sobre literatura, matemática, tem essa coisa da padronagem, e aí esses carimbos, que são vários, com eles é que eu fiz a ilustração. Então, o desafio é quase esse, fazer uma ilustração, e às vezes figurativo, com carimbos prontos, né, e não podia sair dali. E aí eu postei algumas imagens dessas, só as imagens mesmo, não os carimbos, né? E aí perguntaram, não, mas como você fez isso? Como é? Não, eu falei, então, peraí. Aí eu fui lá e fotografei os carimbos, fotografei as impressões, que eu fiz os carimbos, imprimi os carimbos, né? Então fotografei os carimbos, fotografei as impressões, botei lá, fiz assim, ó. Aí mostrei. E aí é super legal, porque é como né? É como é feito mesmo, né? Às vezes eu fico viajando, assim, não tem uns desenhos, né, que a pessoa pega, você nem sabe quem é, às vezes até é anônimo, a pessoa fica desenhando, assim, você fica vendo ela desenhar, é uma delícia, né, então eu entendo isso, é gostoso ver a construção, aí eu mostro. Eu acho que as tendências, para mim, elas têm uma influência, por mais que seja não faça isso. Não fazer a tendência, para mim, já é uma influência do que está acontecendo no mundo, né? E tem coisa que é muito legal, que você assimila e fala, pô, vou também participar disso. Então, para mim, sim, eu acho que as tendências do que ocorre em todas as áreas, daí não só do livro, mas das artes plásticas, do teatro. Teatro é muito visual, né? Do cinema, das exposições artísticas. Eu vejo as tendências e eu pego daquilo o que faz sentido, e o que não faz sentido, não.